E eu quero falar sobre paternidade. Quero falar com você sobre paternidade. Eu acredito em paternidade. Eu acredito nesse assunto. Eu acredito que é algo de Deus. Eu acredito que Deus gerou filhos e gera filhos na terra, filhos que geram filhos. Eu tenho acreditado há alguns anos já, estudando e olhando para esse assunto, de que nós precisamos ter as nossas paternidades curadas, resolvidas, para que a gente possa ser e fazer tudo aquilo que Deus quer. E ministrar no culto da Rede Jovem, da Rede Teen, sobre paternidade, é algo que só faz incendiar o nosso coração. É algo que faz a gente ter esperança, faz a gente acreditar que vai dar certo, sabe? Você não tem ideia, talvez, da importância que você tem na casa de Deus, na importância que você tem no reino de Deus, da importância que você tem no corpo de Cristo. Pastor Mateus, alguns anos atrás, ele trouxe uma palavra numa das conferências dizendo que a juventude é a musculatura da igreja. E eu acreditei nisso, eu entendi isso. A juventude é a musculatura da igreja. A palavra de Deus fala que vocês vão ter sonhos, que vocês vão ter visões, que vocês vão enxergar. E além dos sonhos, além de enxergar, tem a energia de conquistar, tem a energia de fazer, de construir. E o diabo quer destruir isso, mas nós não vamos deixar, amém? Nós não vamos permitir isso. Eu tenho pensado já há algum tempo sobre essa geração, tenho ficado preocupado com essa geração. Essa geração é algo que tem me tirado algumas horas de pensamentos, de estudo, de tentar entender em Deus o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que o diabo está fazendo. E uma das coisas, as conclusões que eu chego é que essa geração é uma geração que vai mais longe. Essa geração é uma geração que ela é mais rápida, ela é mais ágil, mais resolvida. É uma geração que entende rápido as coisas. Isso é joia, mas tem que ter cuidado. Eu falei no domingo passado aqui que eu tive uma conversa com o Pedro, e eu disse que o Pedro encheu meu coração de alegria, e eu disse que se ele soubesse o quanto eu fiquei feliz, e ele me pedisse R$1.000, ele ganhava, de tão feliz que eu fiquei, pela posição, pelo que ele fez, né? Ainda bem que ele não sabe, mas se ele soubesse, ele tinha pedido. Mas aí ontem um pastor nosso, conversando com um filho sobre paternidade, o filho descreveu para ele sobre paternidade, falou sobre paternidade, e ele falou com o filho assim: filho, eu estou muito feliz por você, eu estou muito feliz com a sua posição, eu estou muito feliz porque você entendeu esse negócio, eu estou muito feliz porque nós estamos na casa do bispo agora, e você tratou ele direito, você respeitou ele, eu estou muito feliz por isso. E aí o filho falou: pai, que bom, pai, pode me dar R$1.000. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou: não, o bispo disse que semana passada o Pedro deixou ele tão feliz que ele quase deu R$1.000 para ele. Eu também te deixei feliz, me dá os 1.000 para cá. É uma geração que entende rápido as coisas, que pega rápido, e a gente tem que entender isso, e usar isso da forma correta, e usar disso para a glória de Deus, e despertar em cada um de nós essa vontade de crescimento. E o pai é aquele que constrói túneis, o pai é aquele que reforma estradas, o pai é aquele que prepara o caminho, que faz com que o filho chegue mais rápido. A posição do pai deve ser alguém responsável por levar o filho aonde Deus quer, ou até onde Deus quer. Esse é o papel dos pais. E a gente precisa entender isso e construir essa realidade, essa atmosfera de crescimento, de avanço, de construção, essa atmosfera ativa e positiva. E eu queria despertar isso em você nessa tarde. Eu sou muito de ouvir o que Deus está falando ao longo dos dias,
né? Eu gosto muito de ficar sensível à voz de Deus. Eu acordo pela manhã e eu peço a Deus: Deus, me deixa sensível, deixa os meus ouvidos sensíveis, deixa os meus sentidos sensíveis, o meu olhar sensível, porque eu quero te entender. E já tem alguns dias que Deus está mostrando o quanto nós podemos criar essa atmosfera. Deus está mostrando tantas coisas, né? A presbítera Marcele aqui falando sobre a escola dominical, né? A Viva Academy, que vai ser o nome da nossa escola dominical. Já tem 4 turmas já assim, 5 turmas já bem esquematizadas para a gente poder começar. E a gente começou a separar material, o Guilherme na comunicação nos ajudando assim fortemente nesse assunto, Fernanda na parte de preparação, a Gabriele, todo mundo muito envolvido com essa questão lá no Espaço Viva, e a gente sonhando com as turmas, sonhando como é que vai ser, e Deus falando conosco, Deus dando direção, e Deus mostrando material, e aí a gente começa a pensar em outra coisa, aí Deus abre um tantão de revelação, um tantão de oportunidade, aí a gente vai para o outro lado, Deus mostra um tantão de coisa, meu Deus, quanta coisa que o Senhor quer. E eu comecei a perguntar para Deus esse dia, eu falei: Deus, por que eu sou assim, né? Por que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo? Por que assim, tão frenético, tão ativista? E por que eu estou fazendo tantas coisas? A gente está fazendo os cultos, 4 cultos, nós estamos fazendo o culto de terça-feira, as células, nós estamos fazendo as lives do Convida, a gente está fazendo o Espaço Vivo, atendimento o tempo todo, e por que o Senhor está... Olha, o sonho que eu gerei no teu coração e no coração dessa igreja, não dá para fazer uma coisa só. Vocês não vão conseguir atingir tudo só no culto de domingo. Não dá para atingir. E eu comecei a visualizar, domingo de manhã a igreja cheia, o IPE cheio de gente fazendo aula, esse movimento na igreja, e de tarde os jovens todos aqui pegando fogo, os adolescentes, e de noite um outro culto abençoado, e durante a semana aula na ministerial, aula na bibliologia, aula na escola de servos, e o fogo pegando, e a gente deixando os domingos só para adoração. Aprender, a gente vai aprender em sala de aula. Aprender, a gente vai pôr fogo na sala de aula. A gente vai ter revelação na sala de aula. A gente vai receber de Deus na sala de aula. E no domingo nós vamos nos juntar como família viva e vamos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vamos incendiar essa cidade com adoração, com louvor, com fogo santo, com sacrifício santo. Nós vamos impactar com amor essa cidade. Você está comigo? Amém ou não amém? É isso que Deus quer fazer. E aí, voltando nessa semana, eu comecei a ouvir Deus falar comigo algumas vezes. Uma pessoa chegando lá no Espaço Viva, um presbítero nosso, falou assim: eu vim conversar com o senhor um minutinho, só tem um minutinho? Eu falei: tem. Ele falou: deixa eu te fazer uma pergunta, por que algumas pessoas conquistam e outras não? Ele não estava incomodado porque ele não está conquistando, ele está conquistando. Mas ele falou assim: mas tem gente que tem uma velocidade de conquista tão grande, como é que é isso? E eu fiquei ouvindo ele falar, e ele com muita clareza, com muita transparência de coração, de alma, eu fiquei olhando para ele e falei: meu Deus, o que você está querendo falar comigo? E aí Deus falou comigo assim: cria uma atmosfera de semeadura entre vocês. O segredo está no que vocês semeiam. E ele falando, eu ouvindo, e eu perguntando para Deus no meu espírito. Eu falei: Deus, mas só está nós dois aqui. Deus falou: chama mais alguém. E aí Deus falou: chama mais alguém. Quando ele falou: Deus, chama mais alguém, bate na porta. Entra o pastor Heber. Eu falei: é você. Vem cá, entra aqui. Vamos criar aqui uma atmosfera de semeadura entre a gente. Deus está mandando. Ontem eu fui lá no William, né, William? Estava lá fazendo barba. O William trata muito bem de mim todo sábado, né, William? E aí o William, no trabalho dele, aconteceu um assunto lá, e Deus falou comigo: ensina ele a criar uma atmosfera de semeadura aqui. Deus está falando com a gente, querido. Deus está falando que Ele quer dar, que Ele quer entregar. Deixa eu te falar, é tudo diferente, é tudo novo. Deixa eu te falar, tem uma atmosfera nova, celestial na terra. O céu está aberto.
Ah, querido, você não tem noção do que é esse mover de Deus. O céu está aberto, mas não dá para a gente ser igual a gente era ontem, com esse céu aberto. Com esse céu aberto, somos outras pessoas que vamos chegar lá. Você precisa entender isso. Você precisa entender que nós abençoamos uns aos outros, que nós temos poder para abençoar uns aos outros em Deus. Nós precisamos entender que nós temos um poder dado por Jesus de gerar vida, de gerar filhos, de gerar alegria, de gerar conquista, de gerar prosperidade, de gerar saúde. O verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra desceu. Agora a gente pode falar a palavra, dizer a palavra, repetir a palavra, profetizar a palavra, e ela vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aonde que nós paramos? Nós paramos num negocinho chamado paternidade, e nós precisamos restaurar esse negócio. A igreja romana, ela distanciou a gente da paternidade celestial, e nós vemos isso na história. É só você estudar a história da igreja que você vai ver isso. Nós vemos claramente isso. Nós aprendemos que quando um filho pede a bênção ao pai, qual que é a resposta que você aprendeu, que o seu pai te deu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que nós fizemos foi tirar a responsabilidade minha e entregar para Deus e distanciar essa pessoa de Deus. Porque se essa pessoa começa a ver Deus em mim, eu estou aproximando ela do próprio Deus. Os discípulos pediram para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele falou: eu estou aqui, vocês ainda não viram o Pai? Vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não enxergaram o Pai? Jesus não distanciou, Jesus aproximou o Pai. Jesus trouxe para a realidade deles. Quando Paulo vai falar, fala assim: olha para mim, fala comigo, olha o que eu estou fazendo, olha para cá. Nós somos a geração que vamos revelar o Pai a essa terra. Amém ou não amém? Você faz parte de uma geração responsável por revelar o Pai a este mundo. Mas para você revelar o Pai, você tem que conhecer o Pai, você tem que andar com o Pai, você tem que amar o Pai, você tem que desejar estar com o Pai. E nós vamos precisar, eu queria nessa tarde, especialmente para esse culto, dizer algumas coisas muito fortes para você, porque eu acredito nessa geração. Existe alguma coisa que a gente precisa entender quando a palavra é lançada. Deus tem falado conosco já há mais de um ano. Eu preguei aqui o que vem depois da palavra, o que vem depois da revelação, o que fazer quando Deus fala, como calar Deus. Deus tem nos dado palavras e palavras e palavras nesse tempo. Por quê? Porque Deus está falando conosco, e nós precisamos entender o que nós fazemos agora. Abra sua Bíblia aí, livro de 2 Reis. Quero te mostrar algumas coisas que Deus tem falado conosco. Livro de 2 Reis, capítulo, 1 de Reis. 2 Reis é depois. 1 de Reis, capítulo 19, verso 19. Se achar, você dá um glória a Deus aí. Fala assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Elias respondeu: vai e volte, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a palheira de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Só até por enquanto. Essa história você conhece, esse texto é o chamado de Eliseu.
Deus fala com Elias, vai lá e separa Eliseu para o que eu quero fazer. Eliseu fazia parte de uma geração onde existia escolas de profetas, onde os profetas se assentavam para estudar, onde quem queria ser profeta e filhos de profetas podiam aprender a ser profeta. Deixa eu falar com você, você precisa aprender a ser profeta. Vai para a escola de profetas, vai para a Bíblia, vai para os cursos da igreja, aprenda a profetizar. Ah não, profetizar é um dom, é só orar muito que Deus vai pôr palavras na minha boca, isso é outra coisa. Você pode profetizar todos os dias, todas as horas, é só aprender a profetizar. Existia uma escola de profetas, Eliseu faz parte dessa geração, e agora Elias vai, indicado por Deus, mandado por Deus, tira Eliseu, saca Eliseu no meio desses estudiosos, desses possíveis profetas, e aí ele faz algo que nós chamaríamos hoje de ato profético, né? Elias vai lá, pega a sua capa e joga a sua capa sobre Eliseu. Opa, um ato profético. E aí eu fiquei pensando, o que a gente faria se fosse hoje? Imagina você que nós possamos agora sair aqui do culto e falar, gente, vamos fazer um ato profético em Timóteo. Nós vamos sair daqui, vamos lá no centro da cidade, ou lá nas entradas da cidade, cada um com uma vasilha de óleo ungido, e nós vamos derramar óleo na entrada da cidade. Estou falando de algo que eu já fiz, então, por isso que eu estou dando esse exemplo. E vamos ungir essa cidade. E nós vamos profetizar nessa cidade, que essa cidade é do Senhor Jesus, que o governo dessa cidade é do Senhor Jesus, que as famílias dessa cidade são felizes, que os jovens dessas cidades não usam drogas, que eles serão libertos para a glória de Deus Pai, que eles serão abençoados. Vamos profetizar que os estudantes vão ser bem-sucedidos, que eles vão ser os melhores estudantes de Minas Gerais. Nós vamos profetizar que as igrejas serão cheias do reino de Deus, e que as pessoas serão obedientes, e que os filhos serão convertidos aos pais, e os pais aos filhos, que as mulheres vão ser submissas aos seus maridos, que os maridos vão honrar as mulheres. Nós vamos profetizar tudo isso. E aí você fala, uau, é isso, agora vai. E aí nós vamos. E um grupo em cada entrada da cidade, você joga óleo, e você declara, e você fala, e o presente de Deus chega, e você ora em línguas, e você faz o ato profético. Mas o ato profético acaba, e você faz o quê? A gente volta para casa, e amanhã é segunda-feira, e nós vamos fazer tudo aquilo que a gente sempre fez. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos cuidar dos filhos. Mas e o ato profético? Não, nós já fizemos o ato profético. Como se o ato profético a gente colocasse ele numa caixinha e falava, olha, ato profético, você está aí agora, dá um jeito, hein? A minha parte eu já fiz. E como num passe de mágica, as coisas vão acontecer. Deixa eu te dar uma péssima notícia, não vão. Elias faz um ato profético com Eliseu. O que Eliseu faz? Um churrasco. Queima os boi. Queima aquilo que podia prender ele e fala, o quê? Eu sei o que significa ter uma capa jogada em cima. Lá na escola de profetas, eu sei o que isso significa. Eu só quero dar um beijo, um abraço no meu pai e na minha mãe, Elias, pode? Elias vai e volta. Ele joia, fui. Galera, equipe que ajuda a cuidar dos animais, a arar a terra. Equipe, vem cá, vem cá. Os que tomam conta de cada palheiro de boi, vem cá, vem cá. Vou fazer um churrasco para vocês de despedida. Esse Eliseu acabou. Eu estou indo fazer o que eu preciso fazer na terra. A gente vai precisar aprender a fazer atos proféticos, querido. O que a gente faz depois do ato profético? Não, todas as famílias de Timóteo vão ser abençoadas. Aleluia! Glória a Deus! Então amanhã eu vou abrir uma célula de casais. E eu vou começar a jejuar por casais. E eu vou começar a trabalhar com casais, eu vou estudar sobre casais, eu vou em todos os congressos de casais que tiver de agora até o final do ano, eu vou ler todos os livros sobre casamento, sobre família, eu vou orar e vou jejuar, e vou pedir a Deus a revelação da libertação da família, porque eu fiz um ato profético, e agora é hora de eu fazer acontecer.
Entendeu? É isso. Não, eu vou orar, eu vou fazer um ato profético, vou declarar que todos os empresários aqui da cidade vão ser prósperos, mas eu não ensino sobre oferta, eu não ensino sobre dízimo, eu não ensino sobre ser honesto, eu não ensino sobre sonegar impostos, eu não ensino sobre isso, sobre aquilo, e quero que eles sejam prósperos, não vão ser prósperos. O ato profético depende de uma atitude. E aí sabe quando a gente consegue ter atitudes assertivas? Quando a gente encontra um pai, quando a gente aceita um pai, e quando a gente tem a segurança de um pai, aí nós conseguimos ter atitudes assertivas para atos proféticos. Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu faz um churrascão lá para os seus amigos, e fala, gente, valeu, mas agora eu tenho mais alguma coisa a fazer, eu mudei o meu foco. Deus já mudou teu foco, jovem? Deus já mudou teu foco, mulher, homem? Já mudou e você está esperando a próxima palavra? Deus já jogou a capa sobre você e você está esperando o que vai acontecer depois? Eu atendo gente que fala comigo assim, não, bispo, tem 5 anos que Deus falou comigo. Eu falo, que desperdício, ficou 5 anos parado. Não, bispo, Deus falou comigo tem 10 anos, eu estou esperando Deus fazer. Vai fazer, já jogou a capa. Deixa eu te dar uma outra notícia nessa tarde. Se você está na IPV, você está debaixo de uma capa, querido. Goste você ou não, acredite você ou não, tem uma capa nessa igreja e eu joguei essa capa em cima de você faz muito tempo. Se você não matou os seus bois aí, não queimou seus instrumentos de trabalho ainda, você já está perdendo tempo demais. Comece a priorizar o que Deus tem para você. Ah, você está dizendo que todos nós somos então agora missionários, integrais? Não, faça o que tem que fazer aonde você está, mas faça como se fosse para Deus. O que você faz? Você trabalha onde? No comércio, na indústria, prestação de serviço? Faça o que você estiver fazendo, faça para Deus, deixe as pessoas verem Deus em você, revele Deus para esse mundo, revele o Pai para esse mundo. Como que eu faço isso, bispo? Vou te dar alguns exemplos, daqui do nosso meio. Eu falei do William, presbítero William, barbeiro. Levei meu irmão para ir na barbearia, no dia que meu irmão estava aqui. Falei, vão lá comigo, vão lá para a gente fazer barba junto, vão lá cortar cabelo juntos, a gente não faz isso nunca, e nós fomos. E o meu irmão saiu de lá e falou assim, rapaz, que tratamento. Meu irmão conhece, querido, as melhores barbearias do Rio de Janeiro, conhece os lugares mais chiques, mais empoderados que você pode pensar. Mas ele falou assim, mas aquele rapaz te trata diferente. Tem algo diferente. Ele tem Deus na vida dele. Ele está revelando o Pai. O Wallace está ali, outro discípulo meu, falar dos meus discípulos, né, querido? Vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu indico pessoas para fazer serviço com Wallace, e eu nunca recebi uma reclamação. Nunca ninguém chegou e falou assim, nossa, você me indicou aquele rapaz lá, vou te falar, que trabalho ruim. Muito pelo contrário. Tem pessoas que lavam o carro com ele que ele nem sabe que fui eu que indiquei. E ela chega e fala assim, rapaz, que rapaz bom, que serviço de excelência. Eu falo, pois é, Deus tem abençoado ele. Ele talvez não esteja pregando com a esponja na mão, mas ele está dizendo, olha, o Deus que eu sirvo só faz a gente ter coisas de excelência nessa terra. É isso que você precisa fazer, é isso que nós precisamos entender como servos de Deus. Amém? Você está entendendo ou não? E aí, então, Elias e Eliseu começam a caminhar juntos, agora eles têm algo em comum, Elias precisa passar agora para Eliseu essa unção, e eu vou dizer para vocês o seguinte, querido, com unção as coisas vão mais rápido.
Com a unção passada, as coisas acontecem com mais rapidez. Se você desejar a unção, vou te falar um negócio, as coisas vão mais rápido na sua vida. Não tem problema nenhum de você desejar a unção do outro, não. Não desejar a unção que é do outro, mas desejar a unção que o outro tem. Eu me lembro da primeira palavra, a primeira vez que eu ouvi uma palavra de um homem que impactou a minha vida, e depois eu segui ele por muito tempo, e até hoje eu ouço muita coisa dele, eu leio muita coisa dele, apesar dele não estar mais vivo, dele já ter ido morar com o Senhor, que é o Dr. Miles. Eu me lembro do primeiro congresso que eu fui com o pastor Miles, com o Dr. Miles. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para poder ir, mas eu dei um jeito. Eu não tinha condição de fazer, mas eu dei um jeito. E foi uma semana de congresso, com hotel, com inscrição, com tudo que tinha que fazer. E eu me lembro da primeira noite naquele congresso. Numa segunda-feira, eu dediquei uma semana das minhas férias no trabalho para ir nesse congresso. E era uma segunda-feira e eu sentei na cadeira daquele auditório e o Dr. Miles pregou. E ele pregou 1h30, 2 horas. E quando ele acabou de pregar, ele pregou sobre a revelação de Deus, sobre o homem visionário, sobre como que Deus dá a visão para as pessoas. Eu me lembro da palavra, eu me lembro dos exemplos que ele deu, eu me lembro como que ele falou, eu me lembro com a roupa que ele estava vestido. Eu estava sentado na cadeira, e todo mundo começou a se levantar, e eu não tinha perna para levantar. E as pessoas falavam, vamos embora, Paulo, vamos embora, o ônibus vai sair, nós estamos numa caravana, vamos embora. Eu falava, eu não consigo sair daqui. Mas na minha cabeça só vinha assim, meu Deus, que revelação é essa que esse homem tem? Como que faz para ter essa revelação? Deus, eu quero essa unção, Deus. Eu lembro que ele pegou um versículo, ele destruiu o versículo, ele expandiu, ele esticou, e ele trouxe revelação, e ele falou 2 horas sobre um versículo, e Deus, eu quero esse negócio para mim. E eu comecei a orar para ter uma unção para pregar a palavra de Deus, porque eu vi alguém que fez uma diferença na minha vida tremenda, e ele tinha essa unção. Você pode querer a unção. Agora Eliseu está andando com Elias, Elias está caminhando. Passa as suas páginas aí para 2 Reis, capítulo 2. Agora é um outro momento desse processo de Eliseu com Elias. Você precisa entender que você pode ir muito mais rápido do que eu fui. Eu posso ir muito mais rápido do que o bispo José Elias foi. Você pode ser feliz no seu casamento muito antes do que eu fui no meu. Você pode ser feliz com os teus filhos muito antes do que eu fui com os meus. Você pode ser próspero no seu ministério muito antes do que eu fui no meu. Moisés demorou 40 anos para chegar no lugar. Josué em 2 dias resolveu o negócio. É unção, querido. É unção. Você pode ir além. E é isso que nós queremos passar para você, eu e a pastora Carla. Uma unção para ir mais rápido e mais longe. É isso que você precisa ter. 2 Reis, capítulo 2, verso 4, diz assim: E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Os filhos dos profetas estão vendo um movimento dizendo, olha, vai acontecer alguma coisa hoje. Você sabe, né, Elias, que o Senhor vai tomar o seu Senhor. O Senhor dos senhores vai tomar o seu Senhor. E aí Eliseu fala, calai-vos. Eu sei o que está acontecendo, não atrapalha não. Você já viu quando está acontecendo algo na igreja, um mover na igreja, um movimento na igreja, igual está acontecendo agora, é adoração, é ensino, é palavra, é isso, é aquilo, é online, é podcast, é vídeo na internet, é e-book, é um movimento danado, é um monte de coisa, e você fala, pessoal, o que está acontecendo? Deixa acontecer, deixa Deus fazer. Agora tem aplicativo, deixa, Deus está fazendo algo, eu sei que Deus está fazendo. É isso que está acontecendo aqui.
E aí você vai ver, vai ter que decidir hoje qual lado que você vai ficar. Hoje é dia de decisão. E ele falou: calai-vos, não me atrapalhem, eu bem sei o que está acontecendo. E Elias disse então para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram ao Jordão. Deixa eu te falar uma outra coisa antes de a gente continuar, querido. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, se apegue a ela e não deixe ela embora. Abra mão do que tiver que abrir. Sabe qual que é o problema desses dias? É que nós temos uma palavra de Deus. Talvez Deus falou com você assim, ou gerou no seu coração um desejo de você servir a Ele na diaconia. Mas você fala assim, mas tem que ser no dia que eu quiser, com a roupa que eu quiser e no horário que eu quiser. Eu vou dizer para você, Deus não vai querer. Não serve. Mas eu vou servir no louvor então, mas eu vou no ensaio que eu quiser, eu vou cantar na equipe que eu quiser, e só canto as músicas que eu quiser. Deixa eu te falar, não vai servir. Pode abrir mão, Deus não aceita isso. Estou te falando. E eu vou te provar isso na palavra hoje, para você entender como é que funciona. Eliseu falou para ele, eu vou contigo até o Jordão. E aí continua dizendo assim, e foram 50 homens dos filhos de profeta, e pararam defronte eles. Fala comigo assim, pararam defronte eles. Olha que interessante. De longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Está dizendo que os 50 homens, os 50 filhos de profetas, os 50 estudantes de profetas, foram com eles até um certo ponto, e quando chegou perto do Jordão, eles pararam. Elias e Eliseu continuaram um pouco mais, mas eles pararam antes. Eles decidiram ser espectadores. Eles estavam caminhando, o Jordão é ali, eles estavam caminhando, daqui a pouco, vamos parar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eles irem. Há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, Deus falou comigo aqui no culto de terça-feira, e perguntou para mim durante a palavra, que tipo de igreja vocês querem ser? Vocês querem ser uma igreja que é espectadora do que eu estou fazendo, ou uma igreja que é a promotora, a que faz acontecer? Qual tipo de igreja você quer ser? Eu quero te perguntar, qual filho de Deus você quer ser? Um que fica olhando as coisas acontecerem e esperando para ver o que vai acontecer, se vai dar certo, para contar a história depois? Ou você quer ser aquele que pisa no Jordão? Aquele que vai até o Jordão, aquele que desce, porque Jordão é aquele que desce. Esse é o significado de Jordão. Você vai mais profundo, você vai mais um pouco. Ou você para antes para ver o que está acontecendo. Que tipo de filho de Deus você é? Até onde Deus pode contar com você? E aí Elias e Eliseu chegam no Jordão, Elias pega a sua capa, dobra a capa, fere o Jordão, e o Jordão faz o quê? O rio se abre. E diz o texto que aí o rio se abriu, e eles passam agora a seco. Quem que passa? Elias e Eliseu. E os outros 50? Uau! Você viu o que aconteceu? Você viu, fulano? Você viu, Beltrano? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Cadê a foto? Cadê o selfie? Cadê a nossa postagem no Instagram? Vamos fazer aqui agora uma live aqui, Olha, gente, o Jordão abriu, gente. Elias foi lá, tocou o Jordão, agora o Jordão abriu. Elias está passando, pezinho seco. Eliseu, pezinho seco. Mas tem um bando de espectadores. Quem você é? Aí Eliseu começa a bater um papo com Elias mais sério. Elias vira para ele e fala assim: o que você quer? Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Não tem problema nenhum, eu quero o dobro que você tem. Eu quero fazer igual você faz, mas o dobro agora. Aí Elias respondeu assim: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não te fará. Você pode pedir o que você quiser para Deus, querido.
Agora saiba de uma coisa, tem uma condição, sempre tem. Sempre tem uma condição. Ah, mas eu queria ter o ministério de louvor, e eu queria cantar para as multidões. Joia, tem um preço. Ah, mas eu queria ser pastor, e joia, tem um preço. Ah, mas eu queria ser líder dos jovens, joia, tem um preço. Dos adolescentes, joia. Das crianças, joia, tem um preço. Dos homens, joia, tem um preço. Você quer porção dobrada, Eliseu? Tem que me ver subir. Se vira. Mas se for de madrugada, problema é teu. E se eu estiver dormindo, problema é teu. E se alguém me chamar e eu distrair, problema é teu. E se eu for no banheiro na hora, problema é teu. Se você quer mais de Deus, tem um preço a pagar. O problema é que a gente quer mais de Deus, mas a gente não quer gastar o preço. A gente não quer abrir mão da nossa agenda. A gente acha que a nossa agenda é mais importante do que Deus tem. E aí chega para ele e fala, estou em crise. Lógico que está em crise. A sua agenda é uma, de Deus é outra. O que você quer é diferente do que Deus quer. Mas Deus me chamou, Ele te chamou, Ele jogou a capa sobre você. Ajusta a sua agenda. É isso. Ah, mas eu quero ter poder de Deus. Quanto tempo você ora? Ajusta a sua agenda. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Então Deus errou com você, jogou a capa na pessoa errada. Será que foi isso? Ah, mas eu não tenho tempo de estudar, então Deus jogou a capa para a pessoa errada. Não era você que era o líder. Deus se enganou. Ou a sua agenda está errada. E deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 42 anos, amanhã eu faço 43. Eu comecei muito cedo o meu ministério. Eu abri mão das minhas coisas muito cedo mesmo. Eu tinha um pastor que não me deixava nem pensar em não abrir mão. Eu falava com ele assim, hoje eu estou cansado, o problema é seu, Paulo, na eternidade você vai descansar à vontade, entra no carro, vamos embora. Descansa amanhã. Mas amanhã eu vou trabalhar, o problema é seu, Paulo. Eu era jovem igual você. Eu já morava sozinho, eu já pagava aluguel, eu já me sustentava, eu tinha compromisso com as minhas coisas. Mas ele nunca deixou eu colocar as minhas coisas no lugar de Deus na minha vida. Era Deus em primeiro lugar. Mas eu saí do trabalho 5:30 da tarde, era o meu horário de sair. 5:15 ele me ligava, Paulo, você vai sair 5:30? Vou, me espera na portaria da empresa aí. Eu estou de carro, pastor, deixa o seu carro no estacionamento, me espera na portaria da igreja. Mas nós vamos aonde? Ô Paulo, só espera. E eu ficava bravo, querido, mas eu esperava, porque eu sabia que ele era homem de Deus na minha vida. E aí nós saímos do Rio de Janeiro para Petrópolis, para Teresópolis, para Cabo Frio, com fome, com a roupa que eu troquei 6 horas da manhã. Falei, pastor, não, tem reunião com os pastores, quero que você vá comigo. Para voltar dirigindo. Wallace, por isso que eu ponho vocês para dirigir para mim agora. Volta dirigindo. Paulo, preciso descansar que amanhã tem reunião 7 da manhã. Falei, meu Deus, eu também tenho que trabalhar 7 da manhã. Mas sabe o que eu tenho para te dizer, querido? Não foi em vão. Ah, querido, nunca foi em vão. Eu sou tão grato a Deus, querido. Eu sou tão grato a Deus por tudo que eu já vivi nessa vida. Por tudo que eu já conquistei nessa vida. Pelos lugares que eu conheço nessa vida, que se eu estivesse trabalhando por conta própria, talvez eu nunca teria a oportunidade. Eu dou glória a Deus pelas experiências que eu tive nessa vida, querido, pelas pessoas que eu conheci. Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz de outro país, que eu ministrei na vida dele, há 2 anos atrás. Ele falou, estou te mandando a mensagem porque eu te tenho como referência de pai. Que coisa linda! E se eu não fosse pastor, como que eu ia ter essa experiência? Semana passada nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que está mudando para Belo Horizonte. Nunca falei com essa pessoa, nem sei quem é, não me lembro. Mas ele disse para a gente, para mim, pastora Carla, vocês ministraram num congresso há 3 anos atrás que eu estava, e essa palavra encheu o meu coração, e eu nunca mais esqueci dessa palavra. E quando surgiu a oportunidade de nós mudarmos para Minas Gerais, as únicas pessoas que vêm na nossa cabeça é vocês. Nós precisamos que vocês cuidem da gente.
3 anos atrás. Eu nem sei o que aconteceu, nem me lembro que congresso é esse. Nem sei que palavra que eu preguei. Nunca foi em vão, querido. Nunca vai ser em vão. Você pode deixar tudo hoje aos pés do Senhor, tudo, a sua agenda, as suas expectativas, os seus sonhos, as suas preocupações, as suas ansiedades, você pode pôr tudo aos pés do Senhor. Eu te garanto, não será em vão. Não será. Ah, mas eu queria descansar, bispo. Você vai descansar em lugares paradisíacos que você nunca imaginou de pisar. Porque Ele leva a gente, sabe por quê? Porque Ele é Pai. E a palavra dele diz que Ele concede o desejo do meu coração. Você está entendendo? Não. Sabe, se o Pai quiser me levar numa cachoeira, Ele sabe que na cachoeira eu não descanso. O Pai me conhece. O Pai sabe que tem lugares que eu não consigo descansar, que eu não relaxo, então Ele não me leva. Agora, quando Ele quer me fazer descansar, Ele prepara momentos extraordinários, e eu descanso no Senhor. Eu falo, nossa, eu nem pensei nisso aqui, mas Deus, olha Deus, olha como é que Deus é bom. Deus faz assim, Ele é Pai. Nunca vai ser em vão você entregar a sua agenda para Deus, o seu tempo para o Senhor. Elias falou com ele assim, se você me ver subir, você tem a unção dobrada. E aí continua o texto, e Eliseu vê, né, fala que sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai. Olha que coisa linda. E é pai com letra minúscula, não está falando de Deus não. É pai Elias mesmo. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-se em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Que deixa eu te falar uma coisa, a transição perfeita é essa aqui. O último milagre de Elias foi o primeiro milagre de Eliseu. A continuidade. Ele pega a capa de Elias e fala, Deus de Elias. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu nem sei o que significa isso direito. Eu nem sei o que é isso direito. Mas eu sei que tem poder. Você vai fazer coisas na vida, querido, que você nem sabe o que significa, mas tem poder. Você vai dizer palavras na vida que você nem sabe de fato qual é o peso delas, mas tem poder. E ele toca agora as águas do Jordão, e o Jordão se abre novamente. Porque ele viu o pai fazendo. Porque ele viu como é que fazia com o pai. Porque ali existia a paternidade. Quero desafiar você a pensar nisso nessa tarde. Quero desafiar você a buscar isso nesse dia, nessa tarde. Sabe que a gente está com uma dificuldade tremenda de enxergar as pessoas, de querer fazer como as pessoas fazem. A gente quer sempre inventar a roda, a gente quer sempre inventar algo novo. A gente vai precisar a olhar para os mais velhos, para os mais experientes, com respeito de pai e filho. Eu demorei um pouco a aprender isso, mas eu aprendi. Alguém disse para mim esses dias, durante a semana, você viu a palavra que o pastor fulano de tal falou? Eu acho errado. É mesmo, você acha errado? Eu acho. Você sabia que esse pastor que está falando aí, ele fez um jejum há uns 3 meses atrás, de 40 dias? Jejum total, só com água? Não. Tá. Você sabia que ele fez um com a igreja semana passada de 21 dias? Entregou semana passada? Não. Você sabe quantos membros tem na igreja desse pastor? Não. Você sabe quantos pastores esse pastor discipula? Não. Você sabe quantos livros esse pastor escreveu? Não. Pois é. Mas você sabe tudo mais do que ele, né? Mas você sabe tudo. Ele é que não sabe nada.
Aí ele falou para mim assim, eu não estou falando que eu sei tudo, porque geralmente, né, é uma geração arrogante, né? Eu não estou falando que eu sei tudo, eu estou falando que isso que ele falou está errado. Eu falei, pois é, no dia que você tiver metade do que ele tem, você vai ter autoridade para questionar alguma coisa errada ou certa dele. Você não tem nada para dizer para ninguém se está certo ou se está errado. Construa o certo, faz o certo, prova que dá certo, prova que o que você está falando dá certo, comece aí, faz dar certo. Amanhã você volta aqui e fala assim, está vendo, eu tinha razão, e eu vou dar meu braço torcer para você falar, você tinha mesmo. Mas até que você não construa nada, você não pode falar de ninguém. A gente vai precisar aprender, querido, a ter resultados na vida. Sabe por quê? Porque o que Eliseu fez aqui foi por causa do que Elias tinha construído já. Sabe por que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias? Porque ele sabia como é que Elias fazia milagre. Você está entendendo? Deixa eu te dar uma notícia ruim. A vida não começou em você. Você é fruto de muitas vidas. Sabe? Você faz parte, você é parte de uma eternidade. Sabe aonde está a minha eternidade, querido? Está no Pedro. O Pedro agora vai crescer. Se Jesus não voltar, ele vai casar. Ele vai ter filhos. E ele vai gerar os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos. E lá na frente, vai ter algo meu, que eu nem sei que existe, mas está lá na frente, é a minha eternidade. Aquela criança que vai nascer daqui 3, 4 gerações, ela não sabe que eu estou aqui hoje. Mas ela vai usufruir de algo que ela não plantou. Ela vai usufruir de algo que eu plantei. Ela vai usufruir de uma libertação que eu fiz em mim. Ela vai usufruir de algo, de uma sequência de maldições que foi quebrada em mim, para que não atingisse a ela. A minha bênção vai atingir 1000 gerações, diz a palavra de Deus. Você está entendendo? Então você não começou hoje, você é fruto de muita gente lá atrás. Eu não comecei hoje. Vamos aprender a olhar para trás e honrar os pais que Deus colocou nas nossas vidas, para que a gente tenha a nossa paternidade curada. Ah, bispo, mas você não sabe o que foi o meu pai. Ok, se ele foi um péssimo pai, se ele foi um pai ausente, se ele foi um pai agressivo, se ele foi um pai difícil, ainda assim ele é teu pai. E tem algo que ele fez que foi extraordinário. Sabe o que foi? Ele te gerou. E sabe o que ele gerou? O que aconteceu? Deus entregou para ele o poder de te gerar. E Deus não erra nunca. Ele foi usado por Deus para te gerar. E você é a resposta de Deus para essa geração. Você só está aqui porque um homem e uma mulher decidiram te gerar. Decidiram me gerar. Então só por isso ele já tem que ser respeitado. Só por essa razão ele já merece ser respeitado. Ah, mas o senhor não conhece os meus pastores. O pastor fala de paternidade espiritual, de paternidade ministerial. O senhor não conhece pastores que eu tive. Você só teve pastores que você precisava ter, te garanto. Eu tive pastores que eu precisava ter, nem todos eles foram fáceis. Mas eu reconheço cada um deles, eu honro cada um deles, foram homens de Deus na minha vida. E eu só estou onde eu estou porque tiveram eles na minha vida. O pastor da minha infância nunca dirigiu a palavra a mim, nunca falou nada comigo. Para ele passar perto de mim, ele balançava a chapa e eu saí da frente. Não era comigo não, qualquer pessoa. Era o jeito dele, e eu podia ter muita raiva dele e falar assim, esse pastor foi ignorante, esse pastor não tinha amor pelas ovelhas. Tinha, querido. Um dia ele renunciou à agenda que você não quer renunciar, que eu tenho dificuldade de renunciar. Ele renunciou a essa agenda, ele abriu uma igreja na cidade, ele construiu um povo, ele pregou o evangelho. E porque essa igreja existia naquela cidade, o meu pai sai da CSN um dia e entra naquela igreja e conhece Jesus e se converte. E porque ele se converteu naquela igreja, eu nasci num lar cristão. Só por isso ele merece a minha honra. Só por isso ele precisa ser honrado. Agora Eliseu tem o dobro da unção de Elias.
Elias passou o manto para ele, passou a unção para ele. Nós podemos te passar unção, querido. Homens e mulheres de Deus têm autoridade para te passar a unção de prosperidade, a unção de saúde, a unção de intrepidez, a unção de ousadia, a unção de empreendedorismo. Deixa eu te falar um negócio, homens e mulheres saradas na sua paternidade, pede unção, pede. Eu já fui a lugares com homens muito mais exponenciais do que a gente, com ministérios fantásticos, que chegam perto da gente e falam assim, aqui, eu ouvi dizer que você está fazendo isso lá, põe a mão na nossa cabeça aqui, ora pela gente, porque eu não consegui fazer ainda. Põe a mão aqui, ó, ora pela gente, libera essa unção sobre a nossa vida. São homens que já chegaram num patamar muito maior do que nós, mas reconhece que tem unção que eles ainda não têm, e que nós podemos passar unção para os outros. E aí, lógico que eu não sou bobo, eu falo, eu oro por você, mas você ora por mim também? Eu te dou a minha unção, mas você me dá a sua também? E agora nós criamos um ciclo de semeadura. E aonde há ciclo de semeadura, há ciclo de colheita. Eu tenho 42 anos, eu vou repetir para você, eu estou aprendendo isso tem pouco tempo. Se você tem 20, quando você estiver com 40, você está muito mais na minha frente. Você andou muito mais, porque você aprendeu mais cedo. Aprende logo esse negócio. Queira o que o outro tem. Queira aprender com o outro, queira andar com o outro. Nós precisamos passar a unção para os nossos filhos precisam desejar esta unção. E aí, a pastora Carla pregou aqui no domingo passado e citou dois textos que eu anotei, essa palavra já estava pronta desde semana passada, mas ela usou esses dois textos. Um texto que ela usou foi o texto do filho pródigo. O filho mais velho, o filho pródigo, o que foi embora, o que ficou em casa. Deixa eu te falar, querido, tem muita gente dentro da casa do pai, que não entendeu o que é ter pai, e o pior do que não ter pai, é não reconhecer esse pai. O filho pródigo tinha mais revelação de pai do que o filho mais velho, me perdoa. O filho pródigo pegou as coisas que o pai tinha, gastou as coisas que o pai tinha, mas na hora que apertou ele falou, vou voltar para o pai. O filho que ficou em casa, estava em casa o tempo todo e achava que nada que o pai tinha era dele. Você está entendendo? Pior do que não ter pai, é não reconhecer o pai que tem. O outro texto que a pastora Carla usou, foi o texto que eu comecei falando aqui, dos discípulos pedindo para Jesus, mostra-nos o pai. Ele revela o pai, ele morre, ele ressuscita, e aí nesse processo os discípulos esfriam. E ele tem que ir lá falar, gente, sou eu. O que está acontecendo foi o que eu falei para vocês o tempo todo que ia acontecer. Volta, começa de novo. A gente precisa reconhecer esse pai, e o que Deus tem feito, para gerar essa paternidade em nós. Eu queria orar com você. Você precisa se curar desse negócio? Você quer ser uma geração diferenciada? Você quer de verdade viver algo diferenciado na sua vida? Você acredita nessa unção que está sobre a igreja? De céus abertos e um novo tempo sobre a nossa igreja? Você quer viver isso? Você quer entregar para o Pai a sua vida de verdade? E fazer tudo para a glória do Pai? Você quer acreditar nos pais espirituais que Deus tem levantado na sua vida? Querido, eu vou te falar um negócio, é uma das palavras mais difíceis de pregar, é um dos temas mais complicados, mas Deus nunca me dá coisa fácil. É um dos temas difíceis de pregar, porque parece que a gente está querendo honra, querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, parece que a gente está querendo reconhecimento. Não, querido. Um pai, quando gera um filho, ele gerou, acabou, é filho dele. Se estiver na barriga ainda, ele fala, é meu filho. Toca nele não, é meu filho. O filho nem sabe ainda, mas ele fala, é meu filho. O filho nasce, é filho.
Se o filho resolver ir embora e nunca mais voltar, e alguém perguntar para ele assim, você é pai? Ele falou, eu sou. Cadê seu filho? Ele foi embora. Eu nem sei por onde ele anda, mas eu sou pai. Ele nunca mais vai deixar de ser pai. Mas o filho só consegue ser de fato filho quando ele reconhece o pai e aceita esse pai. Então é diferente. Deus me deu muitos filhos. Deus deu a mim e a pastora Carla muitos filhos. Mas só vai acontecer na sua vida se você reconhecer isso de fato e de verdade. Eu posso te ver como filho, mas você tem que me ver como pai. Nós podemos te ver como filhos, mas você tem que nos ver como pais. E tem papéis diferentes entre pai e mãe, mas são pais. Nós precisamos exercitar isso, para que a nossa juventude seja a melhor juventude de Minas Gerais.